Top 5 epidemias mais mortais da história. A última vai te surpreender. Você sabia que um inimigo invisível já matou mais do que todas as guerras da humanidade juntas? Epidemias que devastaram cidades, derrubaram impérios e transformaram a forma como vivemos. Hoje você vai conhecer o Top 5 das pandemias mais mortais da história. Mas atenção! A última vai te surpreender pelos números assustadores de mortos. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você sempre encontra histórias reais que parecem saídas de um filme de terror. Quinto lugar, a peste de Atenas, 430 a.C. Durante a Guerra do Peloponeso, Atenas parecia invencível contra Esparta, até que algo misterioso atravessou os portos. A doença começava com febre altíssima, depois vinham dores no corpo, diarreia incontrolável, sangramentos e, em muitos casos, cegueira temporária. O cheiro da morte dominava as ruas. O historiador Tucídides relatou que corpos eram abandonados nas casas, templos lotados de cadáveres e que muitos deixaram de enterrar os mortos porque a quantidade era simplesmente impossível de suportar. Estima-se que 1/3 da população ateniense tenha morrido, e com isso, não só vidas foram perdidas, mas também o poder político de Atenas, mudando o destino da Grécia Antiga. Quarto lugar, a varíola nas Américas, século XVI. Quando os europeus chegaram às Américas, não trouxeram apenas armas e navios, trouxeram também um inimigo invisível, a varíola. Ela começava com febre altíssima, dores intensas e mal-estar, mas logo o corpo se enchia de bolhas dolorosas que supuravam pus e deixavam marcas horríveis na pele. Muitos morriam em poucos dias. Os que sobreviviam carregavam cicatrizes para a vida toda. Para os povos nativos que nunca haviam tido contato com o vírus, o impacto foi devastador. Historiadores acreditam que até 90% da população indígena tenha morrido em algumas regiões. Os impérios Azteca e Inca, que resistiam com bravura, foram destruídos não apenas pelas batalhas, mas pela varíola, que se espalhava como fogo. Foi literalmente uma arma biológica natural que mudou para sempre a história de um continente. Terceiro lugar, a gripe espanhola 1918-1920. O mundo já estava destruído pela Primeira Guerra Mundial, quando o inimigo ainda mais mortal apareceu, a gripe espanhola. Diferente da gripe comum, ela não atacava apenas idosos. Sua vítima preferida eram os jovens e adultos saudáveis, com pulmões fortes. E era isso que a tornava tão letal. Os sintomas eram chocantes. Febre altíssima, dores no corpo, pneumonia fulminante e, em muitos casos, a pele do doente ficava azulada por falta de oxigênio. Muitos morriam sufocados, em questão de horas. Hospitais superlotados, corpos empilhados em igrejas, caixões acabando. Cidades proibiam reuniões, escolas e teatros fecharam. O mundo parecia parar. Em apenas 2 anos, 500 milhões de pessoas foram infectadas e até 50 milhões morreram. Um verdadeiro fantasma do século XX. Segundo lugar, a peste negra 1347-1351. Imagine caminhar por uma cidade medieval e ver carroças cheias de corpos passando a cada hora. Esse era o cenário da peste negra. Transmitida por pulgas em ratos, ela se espalhava rápido. Primeiro vinha a febre, depois os gânglios do corpo inchavam, formando enormes bolhas negras, cheias de pus. Em pouco tempo, vômitos de sangue e delírios anunciavam o fim. A morte chegava em apenas 3 a 5 dias. O medo era tão grande que famílias abandonavam seus doentes. Muitos acreditavam que era um castigo divino. Outros diziam que o ar estava envenenado. Entre 25 e 50 milhões de pessoas morreram na Europa. Quase 1/3 da população inteira desapareceu em apenas 4 anos. A peste não só matou, ela mudou para sempre a história europeia, dando origem a mudanças sociais, econômicas e até religiosas. Primeiro lugar, a praga de Justiniano. E agora,
A pandemia que pouca gente conhece, mas que foi uma das mais mortais de todos os tempos. Durante o reinado do imperador Justiniano em Constantinopla, a peste bubônica apareceu pela primeira vez em grande escala. Os sintomas eram brutais: febre altíssima, bubões do tamanho de maçãs nas axilas e virilha, vômitos constantes e, em muitos casos, a morte em apenas 24 horas. Corpos enchiam barcos e eram lançados ao mar. O cheiro da morte dominava as cidades inteiras. A população não conseguia nem enterrar os mortos. Estima-se que até 50 milhões de pessoas morreram em todo o Império Bizantino, o que representava quase metade da população mundial daquela época. Foi tão devastadora que muitos historiadores acreditam que essa praga acelerou a queda do Império Romano do Oriente, um inimigo invisível que mudou a rota da civilização. Essas foram as 5 maiores epidemias da história. Doenças que mostraram o quanto somos frágeis diante de um inimigo microscópico. A peste de Atenas mudou guerras. A varíola destruiu impérios. A gripe espanhola parou o mundo moderno. A peste negra transformou a Europa. E a praga de Justiniano, quase reduziu a população mundial pela metade. E aí, qual delas mais te impressionou? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber sua opinião. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos episódios de Curiosidade e História. Até a próxima! E lembre-se, a história da humanidade também é a história de suas maiores tragédias invisíveis.